Amém, irmãos? Vamos começar o culto? Amém. Vamos começar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, reunidos no nome do Senhor, podendo servir a Ele, podendo desfrutar da presença dEle em comunhão entre os irmãos. Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer por tudo, Pai. Nós queremos render a Ti, Senhor, graça, Pai, por esse culto, por essa oportunidade, Senhor. Nós queremos convidar que o Senhor tome o primeiro lugar de tudo que será feito aqui, Pai. Porque tudo para a honra e glória do Teu nome, Jesus. A Tua presença, Senhor, é o que interessa aqui em nosso meio, Pai. Nós viemos aqui pelo Senhor, Pai. Eu te peço, Senhor, manifesta a Tua glória e a Tua presença entre nós, Senhor. Flua com o Teu rio de vida aqui neste lugar, Senhor. Nós precisamos mais de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Recebe esse culto em nome de Jesus. Comece aplaudindo o nome do Senhor nesse momento. Aleluia. Aleluia. Comece adorando o nome do Senhor e engrandecendo a Ele. Eu não sei como você tem passado a sua semana. Eu sei que a minha não foi muito fácil, irmãos. O cansaço vem, as lutas e as dificuldades, mas o Senhor é aquele que renova. Ele é fonte inesgotável, Ele é o rio de vida e Ele está aqui nessa noite. Então clame ao Senhor. Senhor, passa por aqui, Senhor, traz vida, Pai. Renova as minhas forças, Senhor. Sozinho eu não consigo, Pai. Sozinho eu não posso, Pai. Mas em Ti, Senhor, em Ti a vida, em Ti a esperança, Senhor. Ao cheiro das águas, Senhor. Oh, Jesus, comece a glorificar a Ele, esse rio precioso de vida. Flui entre nós, Senhor. Existe um rio, Senhor. Flui do Teu amor.
das tuas águas nessa noite, Senhor. Precisamos, Senhor. Lava-nos, renova-nos, Senhor. Traz vida, Senhor. Traz vida, Senhor, com tuas águas, com tua chuva, Senhor. Vem, Jesus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal.
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Amém. Estamos num número menor de pessoas aqui hoje, mas Jesus está aqui, amém? Glória a Deus. E Ele tem uma palavra para os nossos corações, porque eu fui muito ministrada pelo Senhor por meio dessa palavra. Amém. Eu creio que o Senhor falará com cada um de nós. Feche seus olhos. Vamos orar nessa noite. Pai, obrigada, Senhor, porque já sentimos a Tua presença, Senhor, nesse lugar. Senhor, já ouvimos a Tua voz, Senhor, e vamos continuar ouvindo. Espírito Santo, entrega o controle dessa ministração ao Senhor. Paizinho, fala conosco nessa noite, porque como foi cantado aqui, o Senhor é fonte inesgotável. Senhor, leva-nos, Senhor, ao entendimento daquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações nessa noite. Leva cada mente cativa a Ti, cada coração cativa ao Seu, Pai. Fala e faz como o Senhor quiser. O Senhor tem total liberdade no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa mensagem ela tem um tema. Ouvimos, vimos e tocamos. Abra sua Bíblia, João, capítulo 1, versículo 14. Somente a parte A do versículo. Fala assim, pode acompanhar aqui na versão que eu vou ler, se vocês quiserem. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Aleluia. Eu estava conversando com a Ciele, tem umas 2 semanas mais ou menos, conversando sobre missões, conversando sobre evangelismo. E o Senhor aqueceu essa palavra no meu coração. Algo que a gente falou no decorrer dessa conversa, e o Senhor começou a queimar essa palavra no meu coração. Porque Jesus, sendo Deus, se tornou como nós, carne e osso, né? 100% homem, 100% Deus. Ele viveu entre nós. Ele viveu no nosso contexto. O Senhor Jesus, ele viveu no nosso ambiente, inserido na nossa rotina. Jesus comeu, Jesus se vestiu, né? Jesus escovou os dentes. Ele viveu uma vida cotidiana como homem. Ele nasceu como nós nascemos, ele foi cuidado como nós fomos cuidados. Por quê? Porque Deus Pai tinha um plano, um propósito de salvação. Então ele envia um Filho, Jesus, que veio para nos redimir. Ele veio para um ato de redenção, que nós vamos celebrar nesse fim de semana. João, capítulo 12, versículo 27, Jesus ele já está em Jerusalém, antes da festa da Páscoa, né, antes da última ceia, anunciando que a hora havia chegado. Ele vai dizer: agora a minha alma está perturbada. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com este propósito para esta hora. Mas, irmãos, até que essa hora chegasse, Jesus, ele habitou entre nós. Jesus, ele conviveu conosco no nosso cotidiano, nos momentos ordinários, comuns do nosso dia, né? Do dia, para nos ensinar, para nos discipular, para testemunhar a respeito do Pai, a respeito de si próprio. Jesus, a palavra encarnada. Quando nós observamos a vida de Jesus, nós observamos a palavra pregada e ministrada também pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelo comportamento cotidiano de Jesus entre nós, que se movia em palavra, em poder e em atitudes. 1 João 1, João vai escrever: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida, né? Os apóstolos, os discípulos, as pessoas que conviveram com o Senhor, ouviram, viram e tocaram.
E a palavra ela foi pregada não apenas pela fala, pela escrita, não apenas pela manifestação de milagres, sinais e maravilhas que Jesus operou, mas pela vida cotidiana de Jesus entre os seus discípulos, entre os seus seguidores, entre a família em que ele foi criado, que ele nasceu. A palavra da vida revelada também em comportamento, em conduta e em ações, inserida entre nós, vivendo entre nós. E esse é o centro dessa mensagem. O Senhor ministrava que essa é uma estratégia de evangelismo do próprio Deus, usada pelo próprio Deus. O Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus, vivendo entre nós, inserido intencionalmente no nosso contexto. E a partir desse entendimento, o Senhor me conduziu a um texto e começou a ministrar alguns pontos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler apenas a parte A do versículo. Jesus iria ser assunto aos céus. E ele está ali, falando com os discípulos. E esse é o versículo-chave do livro de Atos. Ele fala assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Onde? Em toda parte. Até aqui. Irmãos, Jesus, ele poderia falar com vocês o que ele está falando aqui nessa noite, sem que eu estivesse aqui ministrando. Ele poderia fazer. Porque ele não precisa de nós para fazer nada. Ele é o Senhor, Deus, poderoso. Amém? Mas ele escolheu fazer. Ele escolheu anunciar a verdade, o caminho, a vida, o arrependimento, a salvação através dos seus mensageiros. Ele escolheu fazer isso através de nós. Ele escolheu colocar em nós o seu Espírito para darmos continuidade ao seu ministério até que ele venha. Então, quando Jesus diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, ele está dizendo: eu vou pôr em vocês o meu Espírito, eu vou capacitar vocês. Para quê? O que nós lemos aqui? E esse é o primeiro ponto. Para sermos suas testemunhas. Essa palavra, ela é a junção de duas palavras do grego koiné. Querigma, que significa falar ou anunciar, e marturel ou martírios, que significa reproduzir em seu próprio corpo. Então, quando Jesus diz: e serão minhas testemunhas, ele está nos dizendo: vão, falem de mim e vivam como eu. Reproduzam a mim, revelem a mim através da sua vida. Sabe, ele não falou: revelem a mim através dos púlpitos, dos altares. Não, revelem, reproduzam a mim o seu próprio corpo. Falem de mim também através do seu modo de viver. Reproduzam a palavra, porque Jesus é a palavra. Vivam a palavra. Preguem com a sua vida cotidiana. Preguem com as suas atitudes, com aquilo que você fala, ou muitas vezes com o seu silêncio, porque o nosso silêncio muitas vezes vai revelar Jesus. Que nas coisas mais simples e comuns do nosso dia, o Senhor Jesus ele seja revelado. Ele nos escolheu, ele nos chamou para glorificar a ele e revelar a ele. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar a Cristo. Eu não sei se você já viveu isso. Às vezes uma pessoa que não conhece o Senhor e chegar para você e falar: nossa, mas você é assim, é calmo, é isso. Sabe, o Espírito Santo testifica no seu coração: é a mim, glória a Deus, né? É a mim que está vendo, que ela está vendo. E essa é a oportunidade da gente abrir a nossa boca e falar glória a Deus. Porque essa pessoa que você está descrevendo aí não sou eu, mas é o Senhor Jesus. São oportunidades que o Senhor nos dá de testemunhar sobre ele. João capítulo 14, versículo 8. Ressaltar alguns até o 12. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem vê a mim,
vê o Pai. Versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai, que permanece em mim e realiza as obras por meu intermédio. Versículo 12. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. As palavras que proferimos, as obras que realizamos, precisam revelar Jesus. O Filho veio para revelar o Pai, e você foi escolhido para revelar ao mundo o Filho. Aleluia. E como? De que forma o Filho, quando ele estava aqui, em carne e osso, como ele fazia? Como Jesus se movia? Jesus, muitas vezes, ele foi até pessoas em situações comuns do dia a dia delas, né? A mulher samaritana, ela estava indo no poço tirar água, horário incomum, não queria ser vista por ninguém. E Jesus, direcionado pelo Espírito Santo, ele vai até lá e ele senta e ele começa um diálogo com ela pedindo água. Ele vai numa situação cotidiana, em algo que era comum, um momento comum do dia daquela mulher. Zaqueu, Jesus está passando. Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Jesus chama Zaqueu pelo nome e fala: Zaqueu, hoje me convém estar em sua casa. E ele se senta à mesa, ele vai para o ambiente de Zaqueu, ele se senta à mesa com Zaqueu. Os discípulos, Jesus ele vai até eles para chamá-los em momentos do seu cotidiano. Eles não estavam na sinagoga prestando culto. Eles estavam em situações comuns do seu dia a dia. Lavando as redes de pesca, pescando, cobrando impostos. Né? Eles estavam ali nas suas atividades cotidianas. Jesus foi até eles, até o ambiente deles e os chamou. Né? Levi, me segue. É bênção nós convidarmos pessoas para virem ao templo, cultuar conosco. É bênção, é necessário e é importante. Mas o que Jesus está falando é além disso, porque é contínuo. Nós não somos crentes somente dentro do templo, às quintas e aos domingos. Nós somos crentes em Jesus 24 horas por dia, escolhidos para revelar a Cristo 24 horas por dia. A nossa vida diária, ela precisa ser uma pregação, porque não adianta, sabe, eu chegar no meu ambiente de trabalho e convidar uma pessoa para vir ao culto estar conosco, se o que eu prego para ela diariamente não é Cristo. Eu já vi situação de romance. Triste de ver. Então, a gente precisa pregar diariamente com o nosso comportamento, no nosso dia a dia, dar testemunho. Aleluia. Nós precisamos ser intencionais em apresentar Jesus para as pessoas, né? Nos lugares onde o Senhor nos levar. E esse é o segundo ponto que o Senhor quer destacar aqui. Onde o Senhor, no texto que nós lemos em Atos 1:8, nos manda testemunhar dele. Serão minhas testemunhas em toda a parte. Jesus, em seu ministério, ele estava em constante movimento. Mas Jesus ele não estava vagando, né? Sem rumo, aleatoriamente. Jesus ele se movimentava em propósito, direcionado pelo Espírito Santo. Porque antes de Jesus nos mandar testemunhar dele em toda a parte, como no versículo que nós lemos, ele falou que colocaria em nós o seu Espírito. Então, um mensageiro de Deus, alguém escolhido para revelar a Deus, precisa ser guiado continuamente por ele. Porque há um propósito na forma que o Senhor nos movimenta. Porque você foi criado e você foi escolhido com um propósito que não é seu, mas do Senhor, amém? Amém. Lembra lá em Atos, capítulo 16? Depois você lê em casa. Não precisa pôr não, viu? Do 6 ao 10. Paulo e Silas, eles foram impedidos pelo Espírito Santo em uma das viagens missionárias, naquela ocasião, de ir pregar a palavra na província da Ásia. E a palavra vai dizer que quando eles tentaram entrar em Bitínia, o Espírito
Jesus os impediu. Então, em sonho, Deus dá a direção para eles irem para a Macedônia. Por quê? Porque não é o povo, não é o local, sabe? Não é o trabalho, não é a igreja, a denominação que eu quero ir, né? Que eu quero estar, mas sim a direção que Ele vai me dar em todas as áreas da minha vida. Porque a missão é dele, o propósito é dele, eu sou dele e fui escolhida para revelar a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E aqui entra algo fundamental para nós revelarmos a Cristo: a obediência. O pastor escreveu sobre a obediência hoje de manhã no grupo. Obediência, ela revela Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 8, Paulo vai escrever: humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz, irmãos, né? Dolorosa, humilhante, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, ele foi obediente. E o mesmo Paulo escreve em Romanos 5,19: porque como por meio da desobediência de um só homem, Adão, são muitos os que foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos foram feitos justos. Então, fomos justificados por causa da obediência de Jesus. Obediência é caráter de Cristo. No Senhor, Ele ministrava comigo que a obediência a Ele precisa definir o nosso caráter e também ser uma marca da nossa conduta. Glória a Deus. E o terceiro e último ponto que o Senhor quer destacar: Jesus, Ele habitou entre nós, mas Ele não viveu como nós. Em que sentido? Como eu já falei aqui, Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas Ele não pecou. 1 Pedro 2, 22 vai dizer na parte A: Ele nunca pecou. E Paulo vai reafirmar isso em 2 Coríntios 5. Ele não veio para viver como nós, mas entre nós para nos redimir e nos ensinar como viver uma vida que agrada a Deus. Amém? E esse é o padrão que nós precisamos reproduzir. Ele se moveu, né? Ele se move na contramão do mundo. Mesmo tendo a nossa natureza, ele se moveu na contramão dela. E é na contramão, Jesus, ele ensinou sobre amor. Né? Quando ele rompeu com religiosidades, ele curou pessoas no sábado, por exemplo, né? Que era um dia guardado pelos judeus. Quando ele, naquele poço que nós mencionamos aqui, ele falou com uma mulher samaritana, os judeus não falavam com os samaritanos. Jesus se sentou à mesa com pecadores. Amor. E isso vai na contramão do mundo. Mas aqui tem um ponto importante que o Senhor quer destacar. Porque nós precisamos estar alertas e nós precisamos estar vigilantes. Jesus, ele se sentou à mesa com pecadores para anunciar arrependimento. Para que esses pecadores se arrependessem, como Zaqueu, que nós mencionamos aqui. Mas Jesus não partilhou das práticas pecaminosas deles. Jesus os influenciou. Existe uma linha fina, uma linha tênue entre você influenciar pessoas e você ser influenciado por pessoas quando você está se relacionando com elas. Muitas vezes no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho. E nós precisamos estar vigilantes. Esse é um alerta do Senhor para as nossas vidas. O que pauta a nossa conduta é inegociavelmente a palavra de Deus. Tudo que foge ao padrão de conduta estabelecido por Deus na sua palavra, que se desvia dos seus mandamentos, é pecado. E Jesus se senta nessas mesas para ensinar a verdade, não para reproduzir as práticas que desagradavam ao Pai. Jesus, depois de se sentar nessas mesas e pregar o arrependimento, ele se levanta delas e ele continua a caminhada, convivendo com pecadores que haviam se arrependido e haviam começado a segui-los, com os seus discípulos. Nós não vivemos mais a prática do pecado, amém, irmãos?
Nós vamos pecar várias vezes por dia, já pecamos várias vezes, né? Mas nós precisamos nos arrepender. Práticas que desagradam a Deus, elas não cabem mais na nossa vida. Como nós lemos aqui, Ele nos chamou para nós revelarmos a Ele, que é puro e que é santo. Então nós precisamos vigiar para estar entre as pessoas, para influenciá-las e não para sermos influenciados por elas. Com práticas que desagradam o Senhor e com práticas que não revelam o nosso Deus. Porque se nós reproduzirmos práticas mundanas, nós vamos estar apresentando para as pessoas, sabendo elas que nós somos cristãos, um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E como nós temos visto isso nos últimos tempos. E vamos ver cada vez mais, porque são os últimos tempos na Terra. O Senhor é santo e Ele estabeleceu princípios e Ele estabeleceu mandamentos que não são relativos e que não são negociáveis. Amém? Amém. E concluindo essa mensagem, hoje é curta, aleluia. Como João escreveu, os discípulos, os apóstolos que caminharam com Jesus, eles viram, eles ouviram e eles tocaram na palavra da vida. E eles testemunharam aos que não viram, nem tocaram na palavra de salvação. Eles foram e eles anunciaram, revelando Jesus através das suas próprias vidas, nos seus próprios corpos, muitas vezes entregues ao martírio, em obediência, para tornar o nome de Jesus conhecido e fazer discípulos para o Senhor. Paulo escreve em 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Esse é o chamado. Esse foi o chamado deles, esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Jesus, ele precisa ser palpável, Jesus, ele precisa ser visível, ele precisa ser audível para as pessoas através de nós. Mateus 10:1 e 5. Está escrito assim: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Versículo 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Jesus chama, Jesus capacita, Jesus envia e Jesus nos instrui. Jesus nos escolheu, Jesus nos chamou, Ele se revelou a nós, colocou em nós o seu Espírito, nos capacitando para nós irmos onde Ele nos enviar. Desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Amém? Durante todo o nosso dia. Seja para onde Ele tenha nos enviado, irmãos. Seja para o outro lado do mundo, seja para o outro lado da rua. Ele nos envia diariamente para nós sermos suas testemunhas. Para nós anunciarmos a Ele. Anunciarmos as boas novas. Pregarmos o arrependimento. Pregarmos a palavra, não apenas com as palavras, mas com a nossa própria vida. Reproduzindo quem Ele é. Amém? Recebe essa palavra no teu coração. Guarda-la no teu coração em nome de Jesus. E fica de pé. Vamos orar. Glória a Deus. Eu estava passando essa calça aqui no domingo para ver o culto de missões. O Senhor falou no meu coração: guarda para quinta. Usa quinta. Porque é sobre isso. Peixes é a representação de almas. É sobre almas. Aleluia. Esse é o propósito. Almas. Eu não esqueço a vez que a pastora Gerliane ministrou aqui, que o Senhor falou ao coração dela, que o coração dele bate por almas. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos agradecer pelo teu chamado. Queremos agradecer porque o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou. O Senhor colocou em nós o seu Espírito, Deus. Senhor, fortaleça-nos para que a gente venha caminhar em obediência a Ti, para cumprir o Teu propósito, para cumprir a Tua missão, para revelar o Senhor ao mundo. Pai, no nome de Jesus, envia os cativos, Pai. Senhor, envia os surdos para que ouçam. Envia os cativos para que sejam libertados.
Senhor. Faz como o Senhor quiser fazer, porque a minha vida é tua. Quem seríamos nós se não fosse o Senhor? Onde estaríamos se não fosse o Senhor? Obrigada, Jesus. Nos colocamos aqui diante de Ti, como um canal, como um instrumento nas Tuas mãos, para reproduzir o mundo, para que o mundo veja, perceba, ouça, toque o Senhor, Pai, no nome de Jesus. Faz essa palavra queimar nos nossos corações, Senhor, ser um divisor de água nas nossas vidas. No nome poderoso de Jesus, nós oramos, Pai, e te agradecemos. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Glória a Deus. Deus, Ele tem uma caminhada abençoadora para todos aqueles que mergulham nessa missão que foi dada por Deus à sua igreja. Nesse momento eu queria te convidar aqui à frente, você que deseja receber uma oração específica por algum propósito na sua vida, por alguma causa na sua família, se você precisa receber uma cura. Esse é um momento que nós clamamos a Deus por milagres. Nosso Deus, Ele continua operando em nosso meio. E nesse momento você tem a oportunidade de receber essa oração. Vem aqui à frente, nós estaremos orando por você. Pastor Armando estará levantando a voz em oração. Aleluia. Não me deixe orar sozinho, por favor. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Ó Pai, sabemos que por ela, ó Pai Santo, nós somos guiados pelo Teu Espírito Santo. O Teu Espírito que nos levanta, Senhor, para levantarmos vidas. Pai, em nome de Jesus, toma agora a vida dos Teus filhos em Tuas mãos, ó Pai. Aqueles que agora se colocam diante de Ti, ó Pai, com um propósito, com uma necessidade. Em nome de Jesus, ó Pai, se for cura, que o Senhor envie a cura. Senhor, se são portas abertas, que o Senhor escancare as portas nessa noite, Pai. Alguma necessidade que o Teu filho tenha, Pai, agora coloca diante de Tuas mãos. Nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu agir, ó Pai. Assim como foram comissionados os Seus discípulos, ó Pai, na palavra ministrada, nós agora atendemos o Teu chamado, Senhor, e oramos, repreendemos enfermidades, repreendemos demônios, Senhor, ó Pai, e dizemos a todos os Seus filhos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Tua igreja é mais do que vencedora nessa noite. Pai, em nome de Jesus, ouça o nosso clamor, da vitória à Tua igreja. Não nos despeça nessa noite de mãos vazias. Mas abençoa-nos, Pai. Estamos aqui no culto de oração para buscar a Tua presença. Estamos aqui nessa noite, Pai, para sairmos daqui cheios do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu sei, ó Pai, que é uma noite de milagres, mas é uma noite de busca, Pai. E quando o Senhor entra na nossa vida, Senhor, a enfermidade vai embora, Pai. Todo o anseio vai embora, Pai. Toda depressão vai de retirada, Senhor. Ah, Deus, traga paz aos nossos corações, traga alegria aos nossos corações, alegria em Te servir, alegria em andar na Tua presença. Coloca-nos de pé para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoe a Tua igreja nessa noite, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Venhamos apresentar, ofertar a Deus nossos corações gratos, coração sincero. Que a nossa oferta não venha a ser material, mas venha a ser espiritual.
venha ser uma forma de gratidão, com o nosso coração sincero e grato como deve ser. A minha palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos, já tem alguns dias que Deus tem falado comigo sobre as nossas ofertas, os nossos dízimos, se Ele tem recebido, como deve ser, se a nossa oferta tem sido sincera, tem sido limpa, tem sido alegre, não com tristeza, com barganha, e que ela tenha aquele cheiro agradável, suave, e seja símbolo de fidelidade e gratidão para com Deus, porque Ele é tudo em nossas vidas, Ele que supre todas as nossas necessidades, Ele que é dono de todas as coisas, as que a gente vê e as que a gente não vê. Então a minha palavra está em Gênesis 4, de 3 a 5. As ofertas de Caim e Abel ao Senhor. Foi aí que Deus me levou a essa palavra. Então vamos ler. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Eu trouxe aqui uma aqui que só muda algumas palavras, mas gostaria de estar lendo para os irmãos. O 3 diz: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. E por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. E depois disso aí eu continuei lendo lá os versículos posteriores, aí os irmãos sabem o que aconteceu, aquela tragédia. Então, o que aprendemos com a oferta de Caim e Abel não se limita somente ao ato de ofertar, a oferta física, a oferta aqui materializada aqui dentro do envelope, mas ela estende-se à essência do nosso coração, o que está dentro do nosso coração, e a intenção dessa nossa oferta apresentada a Deus. A oferta de Abel, as primícias, ele realmente foi buscar, como dizia as Escrituras, como diz as Escrituras, ele foi buscar a primícia, o melhor dele, da produção dele, que ele criava ovelhas, ele tinha um rebanho e deu a oferta em cima do que ele tinha. E já Caim produzia alimentos, e por sua vez apresentou uma parte dessa sua produção. Soa assim meio desleixo, Pelo menos eu lendo assim, eu tive essa impressão de que Abel
deu a primícia, deu o melhor que ele tinha, né? E tá escrito lá que já Caim ele deu uma parte. Foi uma simplicidade assim muito grande que eu achei, né, nas entrelinhas dessa oferta de Caim. E que também, em consequência disso, ele não demonstrou, né, essa deferência, essa sinceridade em sua oferta. Então, o que aprendemos com a oferta de Caim e Abel? Né? Tá bem visto aí que é a qualidade e a motivação do nosso coração nessa oferta. Né? Não se trata apenas de ofertarmos, mas da atitude e do estado de coração por trás da oferta. Um coração amoroso, um coração sincero, né? Um coração cheio de alegria. É isso que Deus vê na hora que nós estamos ofertando para Ele. Ele não olha, né, a quantidade, como eu acho que foi ali, quantidade de alimentos que Caim apresentou, né, e Abel, a quantidade, né, do seu rebanho e tal. Eu acho que percebe-se ali que Deus vê no âmago, como diz a palavra mesmo, bem no interior, bem no íntimo do nosso coração, que só Ele vê. Só Ele vê. Então, né, lendo isso, né, essa história desses dois irmãos, né, nos faz pensar, né, quando nós estivermos nos apresentando ao Senhor, termos o cuidado, né, de analisarmos se realmente nós estamos sendo sinceros, se nós estamos com o coração íntegro, limpo, né, para que não venhamos arcar com essas consequências que aparecem aqui quanto a Caim. Me fez raciocinar desse sentido. Então aprendemos, portanto, que o verdadeiro valor da nossa oferta não está na materialização, né, do que nós colocamos aqui dentro do envelope, né, dessa, eu vou dizer, dessa rotina, né? Pegar o envelope, colocar o dinheiro aqui, um valor monetário, o que quer que seja, né? Deus não olha para isso, e vir andarmos e colocarmos aqui no gasofilaço, não. Ele já olha para a sua oferta a partir do momento que nós estamos ali sentados, ele já olha o nosso coração. Esse é o valor real da nossa oferta, né? O que está dentro do nosso coração é o princípio, é o sentimento realmente, né? Quando nós estamos ofertando e dizimamos, de termos um coração sincero e grato por tudo que Ele fez e faz e fará em nossas vidas. Essa é a minha palavra que eu trago para os irmãos. Tá, e gostaria que eles relessem esses versículos, né, e analisassem e chegassem mais ou menos o que eu acho que Deus disse para mim particularmente, né? Então nós não temos visitantes, temos aí nos envelopes de dízimos, ofertas, dízimos, né? E aqui está a minha oferta. Eu peço aos irmãos que fiquem de pé, coloquem o seu coração
sincero, seu coração amoroso, seu coração grato, né? Não coloquem o monetário, coloquem o seu sentimento, né, maravilhoso que tem dentro do seu coração e apresentem ao Senhor aqui e vamos orar e agradecer por tudo que Deus é em nossas vidas. Então oremos. Grandioso e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, agradecendo por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Ó Pai, por tudo que tem ofertado, por tudo que tem disponibilizado em nossas vidas, Senhor. Como eu disse aqui, não só aquelas que a gente vê, mas principalmente aquelas que a gente não vê, né? Como a nossa saúde, o nosso ar que a gente respira. Ó Senhor, eu estava falando aqui com o irmão que a nossa saúde, Senhor, a nossa saúde é muito importante e ela só vem de Ti, Pai. Vem de Ti para desfrutarmos aqui na terra, Senhor, e praticarmos a Sua obra, realizarmos a Sua obra, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço, continues, Pai, nos abençoando, Senhor, derramando chuvas e chuvas de bênçãos em nossas vidas, Senhor, derramando da Tua cura, Senhor, derramando do Teu amor, mas principalmente da Sua graça e da Sua misericórdia em nossas vidas, Senhor. É o que eu peço e agradeço por tudo, Senhor. Receba nossas ofertas, Senhor, a oferta com um sentimento de gratidão por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa estar multiplicando, Senhor, 1 para 100. Não essas ofertas, mas sim essas sementes aqui depositadas no Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus é que eu peço e agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bravo, irmãos, com alegria. Do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Amém. Vamos orar ao nosso Senhor, encerrando o nosso culto. Quero deixar apenas alguns avisos. Domingo às 9 horas da manhã não teremos, especialmente a nossa escola bíblica dominical, em função da Páscoa. Domingo à noite nós teremos o nosso grande culto especial de Páscoa. Vem comemorar conosco, traga um visitante. Teremos a apresentação do nosso coral. Então venha com o seu coração cheio de expectativa. Temos uns cantores aí afinados, só se for pela graça de Deus. Amém. Com essa cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por esse culto, pela Tua presença, Senhor, pela presença do Teu Espírito em nosso meio, Senhor. Obrigado por cada um dos Teus filhos que nos apoiaram, Senhor, na organização, na limpeza. Ó Pai querido, na mídia, no som. Obrigado, Senhor, pelos adoradores, pelos músicos. Senhor, obrigado pela unção, Senhor, que foi ministrada em nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, aplicar aquilo que Tu ministrou aos nossos corações e sermos testemunhas Tuas por onde nós formos. Que a nossa vida venha a apontar para Jesus, Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ó Pai, em nome de Jesus, nos dê, Senhor, percepção da Tua vontade. Ó Pai, que Tu venha, Senhor, nos fazer mais que vencedores, não segundo a nossa vontade, o nosso desejo, mas segundo os Teus propósitos. Em nome de Jesus, Senhor, cumpra em nosso meio o Teu querer. Quero te pedir por cada um dos Teus filhos, Pai. Guarda-os, protege-os, livra de todo mal. Senhor, obrigado pelos livramentos que Tu já tem nos concedido e continua sendo conosco, Senhor, porque precisamos de Ti.
Precisamos da tua proteção e do teu cuidado. Por isso, Senhor, onde os teus filhos forem, que ali os teus anjos estejam acampados, guardando, livrando, para a honra e glória do teu nome. Te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e para sempre. Todos digam amém.